existe obeso saudável? Muitas pessoas me perguntam isso aqui. Ah, doutor Gabriel, eu sou obeso, mas o meu nível de colesterol tá normal, eu não tenho a chamada resistência à insulina, a glicemia também tá normal, então eu estou saudável. Calma, deixa eu explicar a diferença do tecido adiposo subcutâneo e o tecido adiposo visceral. Por incrível que pareça, o tecido adiposo subcutâneo, ele pode lhe proteger contra as consequências da obesidade. Como assim? O tecido adiposo subcutâneo deu uma pane aqui no HD, não entendi. É o seguinte, esse tecido adiposo que você vê nas pessoas obesas, que fica mais à mostra, é chamado tecido adiposo subcutâneo, tá? Ele não fica dentro da cavidade abdominal. E esse tecido adiposo subcutâneo, ele tem uma expansão muitas vezes limitada. Quando ele chega ao seu máximo de expansão, ele não consegue mais expandir. Então, você começa a acumular gordura no tecido adiposo visceral, lá dentro da cavidade abdominal, no fígado, próximo ao pâncreas, ao rim, em toda aquela parte do envoltório abdominal chamado de peritônio. Então, aí que mora o problema. Então, tem algumas pessoas que têm uma dificuldade de ter a expansão do tecido adiposo subcutâneo. Por exemplo, o rapaz não é nem tão gordo, ou a mulher não é nem tão acima do peso, mas o que acontece? O tecido adiposo subcutâneo não consegue expandir. Se ele não consegue expandir, essa pessoa vai começar a acumular gordura na região intraabdominal. Existem pessoas, eu já peguei no consultório, pacientes bem obesos, mas que não tinham gordura no fígado. Como é que pode explicar? Porque o tecido adiposo subcutâneo dele, o tecido adiposo do braço, próximo à gordura abdominal, ele consegue expandir bem e consegue ter todo o estoque de gordura ali não passando para dentro do abdômen, tá? Se ele não passa para dentro do abdômen, se você não tem a gordura visceral, a possibilidade de você estar metabolicamente saudável é maior. Porém, existe um grande ponto que eu queria falar aqui para vocês. Essas pessoas que são obesas e têm os exames normais, com o passar do tempo, elas tendem a ficar não saudáveis. Com o passar do tempo, esse tecido adiposo subcutâneo ele não vai expandir mais, e o que vai expandir vai ser o tecido adiposo visceral, que dá origem às doenças. E é importante ressaltar que quando vamos mais a fundo nesse indivíduo que está obeso e dizendo estar saudável, com outros marcadores, por exemplo, marcadores de inflamação crônica, nós começamos a identificar que esse indivíduo obeso não tem nada de saudável. Então, obesidade é uma doença, deve ser encarada como doença, deve ser feito o tratamento medicamentoso oferecido a todos os pacientes com indicação médica, e a imensa maioria dos pacientes, a imensa maioria, quando simplesmente descontinuam o tratamento médico, a tendência é que voltem a engordar.